Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano, esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem colocado alguns conteúdos complementares aos episódios no Instagram e todos os relatórios aqui do Research da nossa área macro ficam disponíveis no canal do Itaú Views no Telegram. Bom, após um rally importante aí da Bolsa no final do ano passado, em 2024, a gente vê a Bolsa Brasileira amargar aí uma queda de aproximadamente 5%, mesmo a gente vivendo aí um ciclo de corte de juros. Então, a ideia desse episódio é tentar projetar um pouquinho as perspectivas para a Bolsa Brasileira, falar um pouco como os diferentes setores devem se comportar, entender um pouco de cenário, tanto Brasil quanto lá fora, e como os reflexos desse cenário podem impactar os investimentos por aqui. E no final, a gente sempre deixa algumas recomendações aí, alguns calls com base na visão aqui dos nossos convidados, e o bate-papo de hoje conta com a participação do Patrick Pereira, que é Portfolio Manager na Legacy Capital, e além do Patrick a gente tem a participação da Thaís Porto, que é Head de Equity Sales aqui na corretora do Itaú BBA, e ela vai me ajudar aqui na moderação do episódio e comentar também um pouco dos reflexos de tudo que a gente vai trazer aqui nas perguntas, pensando aí no posicionamento dos agentes de mercado, nos fluxos. Então acho que vai ser um papo bem legal. Patrick, Thaís, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite, Marcelo. Obrigado. Prazer é nosso, valeu. Obrigada a você. Boa. Para a gente começar, Patrick, fazendo um rápido balanço aí desse ano, a gente vê a Bolsa em leve queda, andando meio de lado, em queda, com forte contribuição aí, se a gente pegar o índice de Vale e Petro. E considerando que, como eu falei na abertura, a gente está vivendo um ciclo de corte de juros que poderia ajudar aí a classe de ativos, bolsa como um todo, e considerando também que os gestores sempre falam que a bolsa está barata, a gente deve esperar perspectivas otimistas? Como é que você está vendo tudo isso? Eu acho que dá para a gente ficar otimista, sim. O Ibov, como você bem comentou, cai quase 5%, 6% esse ano, né? Eu acho que uma boa parcela disso, você comentou também, é a Vale, na verdade. Vale cai quase 20% esse ano. Então, e a Petrobras vinha contribuindo bastante, né? Na verdade, a Petrobras é como se fosse a Nvidia brasileira, né? Se você olhar nos últimos 2 anos, a Petrobras quase dobrou, né? Mais do que dobrou, né? Dobrou no último ano, em 2 anos quase multiplicou por 3, assim. Então, é uma ação que sustentou boa parte do Ibov, assim. Nos últimos 2 anos, a gente vê o Ibov sofrendo bastante e a gente chegou a preços muito descontados em algumas ações. Não são todas as ações que a gente vê dessa forma, mas eu acho que dessa vez a gente começa a ficar animado, mas pelo fator preço. Tem muitas empresas descontadas, muitas empresas com múltiplos baixos, e essas empresas estão na parte mais doméstica da Bolsa, né? Então a gente tipicamente separa a Bolsa em 3 grupos. Então, se você pensar no grupo de empresas mais ligadas a commodities, as empresas maiores como Petrobras e Vale, elas nos parecem próximas do preço justo. Então não tem um jogo muito interessante ali, né, para você investir. Quando você olha para o grupo de bancos, que é um outro grupo muito grande no Ibov, né, soma perto de 20%, os 4 maiores bancos, aí a gente está falando de Itaú, de Bradesco, Banco do Brasil, BTG. Nesse grupo de bancos também ali está mais difícil o jogo, mais difícil de achar alguma coisa tão interessante. Um ou outro banco, sim, nos parece interessante. Mas onde a gente vê uma boa parte do valor na bolsa, onde as empresas estão mais baratas, mais descontadas, e são empresas boas, hoje você consegue comprar empresas muito boas a múltiplos muito atrativos. Então, acho que dá para ficar otimista, mas não no Ibov como um todo. Tem que fazer esse stock pick. Exato, né? Tem que selecionar bem as empresas, os setores e por ali. Não tá óbvio você comprar o Ibov como um todo e carregar, mas eu acho que é selecionar boas empresas, bons setores, a preços muito bons que você consegue achar hoje na Bolsa. Patrick, a minha pergunta até vai mais na linha de comparar Brasil a outros países. Acho que é inevitável essa comparação, né? E aí entender como é que vocês estão vendo o interesse do investidor estrangeiro e quais você diria que são os principais diferenciais da Bolsa Brasileira frente a outros países que acabam estando aí na tela, principalmente desses investidores que podem e têm como mandato investir na região e não só no Brasil. Certo. O investidor estrangeiro, ele é um personagem muito importante na nossa bolsa, né? Como você bem colocou, é importante entender um pouco como funciona a cabeça dele, né?
Só para contextualizar, o investidor estrangeiro é mais ou menos responsável por metade de participação na Bolsa Brasileira. É bastante coisa. A outra metade está dividida entre o investidor pessoa física e o institucional. Só que no final do dia, esse investidor institucional local, por trás dele tem um investidor pessoa física, que está investindo nos fundos ou não está investindo. Né? Então a gente passou no Brasil aí por um momento que muita gente preferiu ir para a Selic. A Selic muito alta, chegou a ficar perto de 14%, hoje está acima de 10% ainda muito atrativa, faz com que o investidor brasileiro, o investidor local, não tenha tanto interesse em alocar seus recursos na Bolsa, por isso também que a Bolsa sofreu, tá? Em parte. Né? E aí a gente fica muito à mercê do fluxo do investidor estrangeiro, como você comentou. Para o investidor estrangeiro, se você olhar os últimos 20 anos, o Brasil vem perdendo relevância. A gente é muito menor na carteira desses investidores e poucos investidores olham a gente. Ainda assim, eles são um volume muito grande. Então, mexe. Então, quais são os fatores que esse investidor olha? Tipicamente, são fatores externos. Né? A gente sente hoje que não é tanto a economia interna brasileira que importa para esse investidor. Tá? No fator macro, ele está olhando para 2 fatores predominantemente. Primeiro, a taxa de juros lá fora. Segundo, China. Né? Então, há uma certa percepção por alguns investidores locais que o investidor estrangeiro precisa vir para cá para salvar a gente, para fazer com que a nossa bolsa ande, que compre as nossas ações e tudo mais. Eu acho que essa expectativa, essa esperança alocar tanto no investidor estrangeiro, não sei se é tão importante assim, né? Não sei se ele vai salvar a lavoura ou não aqui no Brasil. Tá? Ele está olhando para esses outros fatores que são muito, muito menos ligados aos fatores domésticos, como eu comentei anteriormente. Tá? Também há uma certa percepção que se China é ruim, investir na China não é possível para o investidor americano, pelo conflito geopolítico, pela disputa que existe entre os países, né? É bom você investir em China, Oriente Médio e América Latina. E na América Latina você vai ter México e Brasil de interessante. Né? Tem o tema de retomada das cadeias globais para mais perto dos Estados Unidos, o México se beneficia disso, o Brasil poderia se beneficiar disso, mas parece que a gente não está tão preparado para esse momento. Mas é difícil você assumir que se o minério vai mal, se a China vai mal, vai ser bom para o Brasil. Tá? Então, eu acho que um jogo mais neutro assim, no fundamento em si. Tá? Mas sim, o investidor estrangeiro está olhando mais para esses temas globais do que para os temas locais, assim, quando ele pensa em trazer os seus recursos e investir nas empresas brasileiras. Legal, e até aproveitando esse gancho, Thaís, como a gente tem visto aqui, ótica corretora, um pouco desses fluxos, como é que você tem sentido o interesse do investidor estrangeiro por Brasil e qual que é o perfil desse investidor que está olhando mais? É aquele cara mais tático, hedge fund, ou já tem fundos com horizonte mais longo olhando também? Perfeito. Infelizmente, a resposta não é a que eu gostaria de dar, mas é a realidade, né? Se a gente olhar no ano, né, a gente teve uma saída de fluxo estrangeiro da Bolsa na casa de 4,5 bilhões de dólares. Se a gente olha no passado recente, né, eu fiz a gente até tem essa análise aqui na casa, que o Daniel Gever, o nosso estrategista, acompanha o fluxo semanalmente. Na semana passada, a gente teve um inflow de 500 milhões de dólares, o que é uma ótima notícia, mas ainda muito tímido perto diante do outflow, né, que a gente teve. Quando a gente olha para o perfil desse investidor, surpreendentemente, é o investidor de longo prazo. Né? São os long onlys que estão saindo da bolsa brasileira. O Pocket Jam, né, os fundos de mercados emergentes que investem nesses países, eles sim têm uma predisposição a comprar Brasil, mas já estão bem alocados. E, de fato, estão sem receber dinheiro novo, né? Não estão tendo captação nos seus fundos, o que dificulta que eles voltem às compras e aumentem posição a Brasil. O Gever até esteve e visita muito os nossos investidores lá fora, e ele esteve em roadshow agora no primeiro trimestre, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Ele vê, sim, o humor marginalmente melhorando, né? Alguns investidores perguntando como é que estão os nossos temas domésticos, que isso acaba sendo um trigger para eles entrarem, mas a convicção ainda baixa. A gente não tem a impressão que o gringo está com a mão no gatilho para voltar a comprar Brasil.
No micro, né, os nossos analistas têm tido muita interação com os gringos para discutir histórias específicas, mas de uma maneira geral, o Brasil não parece estar aí super no radar para que esse gringo volte a se posicionar. Muito pelo contrário, né? O fluxo de venda que a gente viu que foi bastante forte, a gente acha que ainda deve persistir num menor volume, dado tudo que já saiu, mas essa é um pouco da nossa visão aqui na casa. Patrick, se a gente considerar, né, como o Serrano bem colocou, né, o ciclo de afrouxamento monetário, sem dúvida é um tema super positivo para investimento em bolsa, né? Isso traz um impulso para a economia, reduz e a gente vê uma redução do endividamento das empresas. Vocês lá na Legacy, vocês têm um call de Selic terminal na casa de 8,75. O que você explica essa perspectiva abaixo do consenso de mercado, se você puder compartilhar um pouco com a gente, e na sua visão, que setores deveriam se beneficiar, né, frente a um processo de retomada? Legal. Bom, antes só de eu comentar um pouco da Selic, né? Claro. Mas até antes disso, ligando no que você comentou, nota que o estrangeiro sacou da Bolsa Brasileira perto de 25, 30 bi de reais esse ano. O local ainda está muito na Selic, então ajuda também um pouco a explicar por que os preços estão tão atrativos. Uhum. Não tem, então, a gente olha assim na rua, se você sai, é difícil hoje você encontrar algum otimista na rua, você encontra muito pessimista na rua. Então os preços acabam ficando bons por causa disso também, tá? Então só para conectar, não necessariamente você quer comprar quando está todo mundo otimista, quando muitas coisas já estão por preço. Quando tem muita gente pessimista, talvez é um bom momento de se comprar, só para comentar um pouco naquilo que você colocou, né? Sobre a taxa Selic terminal, realmente a gente acha que a taxa Selic terminal pode aí ser perto de 9%, 8,75%, como você comentou, lá na Legacy, nosso call macro. Só que é interessante notar também que no Focus, que é a pesquisa que consolida a percepção dos economistas de mercado, essa taxa terminal é de 8,5%. Né? Então a gente não está muito distante dessa taxa terminal, tá? Dessa Selic terminal que o mercado imagina. Como que você pensa sobre isso? E aí tem duas escolas de pensamento, acho que é interessante notar, né? Tem uma primeira, que é a que eu acredito, né? Que as pessoas pensam na taxa Selic como algo que você coloca para controlar a inflação. Esse é o objetivo primário. E ela é composta por duas partes. Uma parte, que é a inflação que o Brasil tem rodado, que está na casa aí de 3,5%, 4%. Quem é otimista acha que é perto de 3,5%, quem é mais pessimista acha que é em torno de 4%. A inflação para esse ano, e pensando também no horizonte relevante para o ano que vem, talvez até mais baixo do que esses 3,5%. Né? E uma outra parte que é o juros real, que é aquele que você precisa para, enfim, controlar a inflação e continuar mantendo essa inflação num patamar adequado, né? O juros que a gente chama de juros real neutro. O consenso de mercado é que essa taxa é em torno de 4,5% hoje. Se você soma a parte da inflação com essa taxa de juros real de 4,5%, você vai chegar numa Selic terminal perto de 8, 8,5%. Até mais baixa do que essa de 9 que o mercado imagina. 8,5 com 9 que o mercado imagina. Tá? Então esse é o jeito que a gente vai construindo. O segundo jeito de pensar, que é um jeito menos otimista, um jeito mais pessimista, é que é olhar para a taxa de referência do mundo, que é a taxa de juros curta nos Estados Unidos, o Fed Rate, que hoje está entre 5,25, 5,5, que dá 5,36. Tem gente que acredita que essa taxa no Brasil, esse diferencial de taxa entre o Brasil e os Estados Unidos, não pode ser menor do que 5, 6 pontos. Então, se o Fed vai terminar esse ano perto de 4,60, que é o que o mercado imagina, no ano que vem perto de 4, você soma 5, 6 pontos, você vai chegar numa Selic terminal aí de 9,5%, talvez 10% no Brasil. Tá? Que é bem diferente daquela outra que eu comentei anterior, perto de 8. Então, são essas duas forças que ficam pensando aqui. Né? A gente tende a acreditar que está para o lado mais otimista também, porque no Brasil você pode ir para a taxa de juros real neutra, né, uma taxa Selic neutra também, ou você pode ir para uma taxa que ainda é restritiva. Hoje, no patamar que a gente tem 10,75 de juros no Brasil, da Selic no Brasil. Contra uma inflação de 3,5%, você vai ver que a gente está com, sei lá, 7 pontos de prêmio. 7 pontos de juros real é um juros real muito alto.
né? A economia não aguenta, assim, as empresas, enfim, não faz sentido, assim, ter uma taxa de juros real tão alta nesse país. E com o passar do tempo, né, a inflação vai arrefecendo, vai ficando mais controlada, a gente acredita também que você vai ter uma nova composição do Banco Central no final desse ano. Essa nova composição do Banco Central, dado o governo que a gente tem hoje, que vai eleger já tem eleito os novos membros do Banco Central, os novos diretores do Banco Central, vai colocar um novo presidente no Banco Central, provavelmente ele vem com um mandato e com uma mentalidade, né, sendo colocado por esse governo, de manter a taxa de juros num patamar neutro ou até estimulativo. Eu acho difícil o próximo Banco Central que a gente vai ter no ano pensar numa taxa de juros muito restritiva, né? A gente prioriza a economia. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tende a ficar mais otimista com a Selic olhando para o final desse ano e para o ano que vem também. Tá? Dessa forma que a gente vai pensar. Mas, enfim, o risco é a gente ter esse cenário que a âncora continua sendo os Estados Unidos no mercado. E aí quem vai ser o juiz disso vai ser o novo Banco Central. Então aí a gente vai ver no final desse ano como que vai ser a postura dele. Boa, e linkando esse tema de juros, voltando também com a Bolsa, Patrick, se a gente pegar uma média de projeções aí para o Ibovespa, a gente pode talvez dizer que o mercado projeta um upside de 12% para a Bolsa, pelos números que eu vi aqui. E que se a gente comparar com a renda fixa não é tão atrativo assim, né? Como é que a gente defende o investimento em Bolsa diante dessa comparação, a partir dessa comparação, e qual que é o caminho para maximizar retornos aí? Imagino que talvez pela seleção de ações, mas queria que você aprofundasse um pouquinho mais nesse comentário aí. Não, perfeito. É bem por aí, Marcelo. Como você colocou, né? A Bolsa como um todo, o Ibov, não parece ter tanto upside. No entanto, quando você abre ele em partes, aí você pode começar abrindo em setores. Commodities, grandes bancos e as empresas domésticas. Você consegue enxergar mais valor, num preço muito mais atrativo, nas empresas domésticas, a nosso ver. Tá? Então, como que você faz é você buscar margem de segurança quando você está investindo. Esse é um termo importante. Né? A gente busca olhar para as empresas e olhar para as ações e ver o que está precificado. Qual o cenário que está precificado naquela empresa. A gente busca comprar empresas a bons preços. Para a gente, o preço é o fator mais importante. Tá? Nas empresas domésticas, hoje, um múltiplo de algumas empresas, excelentes empresas, tá em torno de 11, 12 vezes preço sobre lucro para o ano seguinte, quando a gente olha para o ano de 2025. Se você olhar para o pior momento dos últimos 10 anos, 10, 15 anos, pode pegar desde 2010, essas empresas tiveram um múltiplo baixo no final de 2015. Foi logo antes do impeachment. Naquela época, a gente tinha um juros real longo no Brasil, que é o mais importante para determinar o múltiplo das empresas, na casa de 7, 7,5%. E essas empresas estavam a 15 vezes lucro. Então, hoje você consegue comprar boas empresas mais baratas do que estavam no pior momento do final do governo Dilma. Então, tem algumas empresas assim na Bolsa. Então, é por isso que a gente acha interessante. Tá? Então, nessa linha, a gente tem que buscar empresas que são boas empresas, vencedoras no longo prazo e, se possível, no melhor preço que você conseguir, um preço mais baixo. E hoje você tem esse ambiente que propiciona isso. Perfeito. E se a gente considerar que a gente não deve ter grandes estímulos econômicos, como é que você olharia, se a gente fizer uma divisão aí para large caps e small caps, assim, qual grupo que chama mais atenção, considerando o cenário que a gente tem? A gente não pensa muito assim, empresa maior e empresa menor, né? Hoje, né, você consegue ter bons retornos nas empresas, em grandes empresas maiores, porque elas estão muito descontadas, a nosso ver. Então você não precisa necessariamente garimpar em empresas menores e procurar valor ali, que são histórias que tipicamente são menos provadas ao longo do tempo. Então você consegue encontrar empresas que estão listadas há mais de 20 anos na Bolsa a bons preços, 10, 20 anos. Você não precisa ir para as empresas menores, tem um histórico menor, enfim, tem mais incerteza. Tá? Então acho que hoje você consegue sim tá nessas empresas de alta qualidade, empresas do setor de varejo, do setor de consumo, todas mais ligadas à economia doméstica que estão oferecendo um bom retorno, dado o preço delas hoje, dado o preço das ações delas hoje. Se a gente olha por segmento, né, não por tamanho, né, por market cap, por tamanho de empresa,
como é que vocês analisam financials versus commodities versus os papéis aí de cíclicos domésticos? A gente acaba olhando cada empresa, né? A gente olha empresa a empresa, na verdade. Aí depois a gente vai compondo isso para ver o que acontece lá no macro, no todo. Quando a gente faz esse estudo, como eu comentei anteriormente, no setor de commodities você não tem muita assimetria, não tem muita margem de segurança. Não quer dizer que as empresas são ruins ou que o preço é ruim. A gente acha que o preço está em torno do valor justo delas. No setor financeiro, os grandes bancos, a gente também não vê grandes assimetrias para estar comprado, né, ou para estar vendido, eventualmente. Né? A gente não vê uma assimetria muito grande. Exceto 2 casos, né? Que é o caso do Banco do Brasil, que a gente acredita ainda bastante, está um preço atrativo, e o BTG, né, o BPAC. Então, são 2 casos aí que são casos particulares, de novo, a partir do micro, olhando para as empresas, para o preço das ações dela. Aí, quando a gente vai para as empresas mais ligadas à economia doméstica, aí sim, tem muita empresa boa, como eu estava comentando. E aí você vai achar, dentro do varejo, dentro de consumo, você não necessariamente precisa tomar um risco maior. Você pode ir para empresas sólidas, mais expostas ao segmento de alta renda, que tem um consumo mais resiliente, menos dependente até do crédito, e que está com um preço excelente. Né? Então, a gente gosta dessas histórias micro, uma a uma. Né? Legal, e acho que a gente sempre fecha os bate-papos aqui com alguma recomendação ou discutindo algumas teses com mais profundidade, até para deixar essa, enfim, orientação aí para os ouvintes. Se a gente pegar um pouco da visão da casa, o que você destacaria como histórias interessantes? Quais posições você vê com mais otimismo aí, se a gente pegar e comentar alguns papéis aí, de 1 a 3 papéis? Certo. Bom, indo em teses específicas, né? Quando você vai para uma história única, é mais complicado porque a gente muda de ideia também, ao longo do tempo, tá? E a gente pode errar, então é importante dizer isso, né? Então a gente prefere comentar de forma mais ampla, assim, mas para dar alguns exemplos do que a gente quer dizer, né, para tangibilizar e olhar, a gente pode olhar, por exemplo, para uma das maiores posições que a gente tem hoje, é o caso da Localiza. Né, uma empresa super bem gerida, que tem um potencial de crescimento enorme. Nos parece que o mercado tem um entendimento diferente, acho que ela talvez já tenha chegado aí perto do market share muito grande e tudo mais. A gente tem um entendimento que ela está abrindo novos mercados, ela está criando novos mercados, como o carro por assinatura, o carro para o motorista do Uber, né? Então tem um espaço enorme ainda para ela crescer, e ela tem crescido aí 15% volume, mais perto de 10% preço, tem crescido 25% ao ano. Então é um caso de alto crescimento que você consegue comprar hoje perto de 11 vezes lucro na bolsa. E é o exemplo que eu estava comentando antes, que lá no pior momento do final de 2015 pior momento era 15, a média histórica dela é perto de 20 vezes, tá? Então a gente gosta bastante quando a gente olha para o horizonte aí de 1, 2 anos, não precisa ser nem para 10 anos. Para 10 anos é excelente, mas para 1, 2 anos também já é boa a Localiza. Então esse é um caso que a gente gosta bastante. E tem outros casos, né, que são até menos betados. São empresas mais seguras, elas são menos expostas ao ciclo econômico. Você vai ter casos como o da Multiplan, que a gente gosta bastante, né, também se encaixa nesse perfil de preço da ação no mínimo histórico, no mínimo do múltiplo histórico, né, quando se compara com a geração de caixa da empresa. E é uma empresa super bem gerida, tem os melhores shoppings do Brasil, que a gente gosta bastante. Um outro caso que a gente gosta também, que tem se provado ao longo do tempo ser super resiliente, está num dos melhores momentos de taxa de retorno, é o caso da Equatorial. Então e também é um caso que você não tem muito risco ali, né? Não no sentido, sempre pode acontecer alguma coisa que a gente não está prevendo, né? Mas é um caso que os setores são regulados do setor, você não tem risco de demanda, a tarifa é ajustada ao longo do tempo, então pela inflação, então é um setor regulado e é uma empresa muito bem gerida, então que a gente gosta também. Né? Eu acho que é importante também, quando a gente fala das teses, pensar também no risco. O que a gente pode estar errado? Né? Eu acho que hoje alguns riscos que a gente vê no horizonte, né? O primeiro é dessa taxa de juros que a gente tem falado aqui, por algum motivo, seja porque a inflação não converge para 2% nos Estados Unidos, para 3%, perto de 3% no Brasil, 3,5% no Brasil. Essa inflação que vem cedendo volte a reacelerar no mundo e no Brasil. Então, esse é um dos riscos macro aí que a gente tem que ficar
tem que ficar antenado, né? Eu acho que e um outro tipo de risco que a gente tem que sempre estar cuidando, por isso é importante você ter margem de segurança na hora que vai comprar, né? Mirar bons preços, é o risco do desconhecido. Tem risco que a gente não sabe o que vai acontecer, aparece do nada, seja uma recessão global, não sei, né? Aparece um meteoro que não tem nem como você se defender, porque não dá para saber. Então, você ter essa margem de segurança é importante nessa hora e estar sempre também pensando no risco e estar acompanhando os seus investimentos, as suas ações, as empresas que você investe, para evitar de você acontecer algum risco, acontecer algum meteoro em você e você está ali desapercebido. Perfeito. Acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta de hoje. Eu queria novamente agradecer as participações do Patrick e da Thaís nesse episódio. Valeu, pessoal. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Thaís. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Patrick.